Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo. E esse vídeo só acaba quando eu tirar a carteira de motorista australiano. Uma das minhas 3 metas desse ano é tirar a carteira de motorista. Então eu comecei a fazer esse processo. E como eu já tenho a carteira de motorista do Brasil, é um pouco mais fácil, porque pelo que eu percebi, é um tanto trabalhoso e burocrático tirar a carteira de motorista aqui. A primeira coisa que eu fiz foi acessar o site do Service SA. Ele equivaleria a um Detran. E lá eu me apliquei para um programa, vamos dizer assim, chamado MyELS, que significa My License. Quando eu apliquei para isso, eu tive que pagar uma taxa de $40 e eu comecei a fazer as aulas online. Diferente do que eu fiz na minha experiência do Brasil, que eu fui numa autoescola e tive aula presencialmente. Eu fiz tudo aqui pelo computador, eu acessava as aulas, lia os conteúdos, respondia algumas perguntas e a partir disso eu fui fazendo primeiro uns testes como se fosse um simulado e depois, quando eu terminei todas essas aulas, eu fiz a prova teórica. Nessa prova teórica eu tinha que responder 30 perguntas, eu precisava acertar no mínimo 26, se eu não me engano, 26 ou 27. Na primeira vez eu acertei acho que 25 e aí eu não passei, aí eu fiz a prova de novo, você pode fazer logo em seguida, e aí eu acertei 28, então consegui fazer. Então não tem essa de reprovar e ter que pagar de novo, então é só um questionário ali que você tem que prestar atenção nas aulas principalmente e responder as perguntas. No caso, como eu estava muito empenhada, olha, eu fiz anotações, pra ver, de todas as aulas que eu vi. Então a gente aprendeu sobre as placas de trânsito, regras de cada placa, tipo direção defensiva, quais são os comportamentos safe e unsafe, quando você tem que dar preferência, quando é uma placa de stop, significa cada uma delas. As placas de estacionamento também, porque elas são bem chatinhas. Bom, aí fiz toda essa parte teórica. Acho que eu demorei umas 2 semanas pra fazer tudo isso, porque eu fui lendo com calma e tudo mais. E aí quando eu terminei, eu tive que marcar uma prova de Hurdles Perception Test. Essa prova, é uma prova no computador também, e você tem que clicar no momento que você tem que parar o carro, ou o momento que mais ou menos o momento que você tem que frear, numa situação, tipo, tá vindo um outro carro saindo da garagem, bem bobinho assim, mas só pra eles testarem o seu tempo de reflexo, sabe? Então, essas foram as primeiras coisas que eu fiz. Então, vamos de vlog do dia que eu fui fazer essa prova. Bom dia, vlog. Estou indo agora no Service SA. Eu vou fazer um teste de Hurdles Perception, que é de percepção de perigo, porque eu estou tirando a minha carteira de motorista australiana. E aí eu fiz as aulas teóricas online, paguei $40 pra fazer, e aí depois que você termina essas aulas online, você tem que marcar esse teste, e aí eu vou lá fazer ele hoje. Aparentemente ele é bem simples, minha amiga fez esse tempo atrás, falou que é de boa. E aí depois desse teste, eu vou marcar as aulas práticas. Por que eu tô tirando a minha carteira australiana? A gente pode andar com a carteira brasileira aqui, você tem que andar com ela traduzida e tal, e a carteira oficial na mão, mas minha carteira vai vencer no final do ano, em dezembro, então eu já resolvi tirar a carteira agora, pra eu já ficar precavida, porque eu ando muito de carro todo dia aqui, então é bom, né, tá sempre segurinha, e aí já tô fazendo esse corre. Agora falta fazer as aulas práticas. Então, como eu tô nessa parte ainda, não comecei as aulas práticas, eu vou mostrando ao longo do vídeo como que foi todo esse processo. Então, vamos comigo. Gente, acabei de voltar pra casa, passei no teste, tipo, era bem de boa, era igualzinho o do computador, o que eu achei tipo um simulado, né, pra fazer. Aí, agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a aula prática, aí eu já marquei com o instrutor, você tem que marcar com uma pessoa que tipo, não tem uma autoescola, você marca com uma pessoa. E depois, daí quando for esse dia, eu mostro. Mas é isso, vamos continuar. Oi, gente, hoje é dia 1º de junho, hoje eu tenho uma aula de direção, é a minha segunda aula com o professor, e eu tô indo pra lá agora. Nossa, olha como que o carro tá. Caralho, garoou à noite, provavelmente. Tô começando a ficar atrasada já, que é o meu jeitinho de ser. Mas seguinte, meus amigos me mandaram o contato desse professor. Minha amiga fez aula com ele faz uns 2 meses e ela passou no teste de direção. E aí eu vou lá encontrar com ele pra fazer a aula.
Vamos ver como vai ser. Gente, acabei de chegar aqui no estacionamento. É um estacionamento de um shopping, de um centro comercial, sabe? Eu acho que vou sair pra mostrar melhor, mas é porque tá cheio de gente. Aí aqui é onde começa a minha aula. O professor, acho que ele não chegou ainda, porque eu mandei mensagem pra ele. Eu tô, tipo, 1 minuto adiantada. E aí ficam esse mundo de carro aqui, ó. Tudo com esses Lzinho amarelo, que é de gente que tá aprendendo a dirigir. A aula começa aqui. Vou explicar um pouquinho melhor dentro do carro ainda. Mas deixa eu mostrar. Ó, tá vendo o carro ali com um monte de L? Ele vai sair pra fazer a aula. E enquanto isso eu espero meu prof. O que acontece na aula? Ele vai ensinar os procedimentos pra sair do estacionamento, já pra fazer sentido, né? Começar daqui. E aí ele vai dar uma volta aqui na cidade. É bem parecido com uma autoescola do Brasil. Só que daí ele vai ensinar 3 procedimentos que a gente tem que fazer. Que é o 3-point turn, que é uma virada que... Sabe quando você tá numa rua e aí você tem que dar meia volta e aí você tem que virar ali na rua, né? Faz sentido o que eu tô falando. Aí você faz isso em 3 pontos. Sai, dá ré e sai pro outro lado. Você aprende a fazer um U-turn, que é um retorno em avenida. E a gente aprende a fazer também a baliza, que é completamente diferente do que eu aprendi no Brasil. E aí, aqui, você pode tirar carteira de carro manual ou carro automático. Obviamente que eu vou tirar de carro automático, porque eu achei muito difícil dirigir o carro manual. O que mais? E aí, ele vai ensinando a respeito das regras... das placas e tudo mais. Eu tô tentando ver se ele tá aqui. Enfim, e aí ele tem o carro dele, que ele dá essas aulas. E aí eu vou fazer aula no carro dele. Parece que dá até pra eu fazer aula com o meu próprio carro, mas... Enfim, não faz tanta diferença, que o carro dele é bem parecido com o meu, na verdade. É um modelo mais novo da Toyota, é um Corolla hatch. E aí, esse aqui é um Yaris, né, o meu carro. Então, o volante é meio parecido, só o lance de que, tipo, nem tem chave no carro dele. O freio de mão é um botão, parece, uma coisa assim. Então é isso, eu vou fazer minha aula hoje. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu vou ver como que eu vou me sair nessa aula. Na primeira aula eu fiquei um pouquinho nervosa. O primeiro que é em inglês. Aí eu sou meio surda. Aí... eu tava um pouquinho nervosa, assim, na aula. E ele vai ensinando rápido, assim. Ele não quis muito ensinar do zero. Eu acho que ele perguntou quanto tempo eu dirigia, né? E aí tem todo o lance da sequência que você faz cada coisa. Ele não tava muito paciente. O cara é bem sério, sabe? Aí eu fiquei um pouquinho insegura e nervosa. Mas aí vamos ver se hoje eu tô mais tranquila. E pelo menos de lá pra cá... eu consegui treinar, assim, sozinha, as coisas que ele falou. E também as coisas que meu amigo Robson ensinou, que ele foi falando todos os procedimentos pra mim. Eu acho que se não fosse as coisas que o Robson falou antes de eu fazer a primeira aula, eu acho que eu não ia conseguir me sair bem, entre aspas, sabe? Eu ia me sair bem pior. E eu ia precisar de muito mais aulas. Então é isso. Vou esperar ele chegar e já volto. E a aula custa $90. Aqui o negócio do meu prof, eu vou começar a aula. Acabei de fazer aula lá com o meu prof. Não sei se dá pra ver. Vai uma outra menina lá fazer aula com ele agora. Foi 1 hora de aula, a gente deu várias voltas aqui. E... olha, hoje eu me senti um pouco mais confiante. Fiquei feliz, ele falou que eu tô dirigindo bem. E eu marquei agora mais uma aula... que ele falou, pra fazer uma aula antes do teste. Na verdade, 2 aulas. Uma antes do teste, tipo, no dia anterior, e uma no dia do teste. E eu já marquei meu teste. Vai ser dia 15 de junho. Daqui 2 semanas. Então eu tenho esse tempo pra eu continuar praticando. E... socorro, amigos, preciso de ajuda. Esse vídeo só vai acabar quando eu tirar a carteira de motorista. E tomara muito que eu já passe nessa primeira prova. É o que eu espero. Nossa, dá um nervosinho, assim. Mas, assim, hoje eu fiquei mais confiante. Eu tava meio desconcentrada no começo da aula. Ele falava assim, vire na segunda à esquerda. Daí eu virava na primeira dele. Você virou na primeira, era na segunda. Ai, peraí.
E aí eu fiquei mais nervosa ainda. Aí depois eu peguei, fiquei bem concentrada e aí deu certo. Tipo assim, eu tô dirigindo ok. Eu só... Daí teve uma hora que ele falou também que eu tava dirigindo muito devagar. Mas de resto foi tudo bem. Então agora eu vou pra casa. Aí mostro mais quando eu fizer a terceira aula ou quando eu estiver junto com o Robson fazendo algum treinamento. Então é isso, vamos continuar esse vídeo porque ele só acaba a hora que eu tirar a carteira. Eu fiz no total 3 aulas, só a aula. Na segunda aula, o professor já marcou o meu teste para 2 semanas pra frente, né? Eu achei que eu ia acabar fazendo mais aulas, porque, se eu não me engano, no Brasil eu fiz muitas aulas, tipo assim, umas 10 aulas. E aí aqui não, eu fiz 3 aulas independentes, vamos dizer assim, e depois a quarta aula já foi antes do teste, né? Na verdade, antes de eu ir pra primeira aula, meus amigos já me ensinaram algumas coisas, porque as coisas que eu senti que eles mais cobram aqui é a maneira como você mexe no câmbio, né? Tipo, primeiro você gira o volante e depois o câmbio, coisa que no Brasil eu fazia o contrário, né? E isso foi meio difícil pra eu associar no meu cérebro. Mas depois que eu peguei o jeito, agora eu tô fazendo só desse jeito. Primeiro o volante, depois a marcha. Aí a questão de olhar bastante pros espelhos, então eu fui criando esse hábito de espelho, 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 espelho. Outra coisa também que aqui é obrigatório, mas que no Brasil é proibido e que foi o que deu mais nó na minha cabeça, é o famigerado shoulder check, que é quando você olha pra trás, né? No Brasil você não pode fazer isso. Você tem os retrovisores pra você olhar pros retrovisores, né? E aqui, quando você vai trocar de faixa, principalmente, você tem que olhar o retrovisor do meio, o do teu lado direito e olhar pra trás no teu ponto cego. Enfim, então isso foi uma coisa que eu demorei um pouco pra acostumar, mas foi uma coisa que eu já me preparei antes da aula, porque daí na aula eu fui mais entendendo o que o professor queria me explicar e ainda era inglês, né? Então eu já tinha muita coisa pra administrar, né? Então já tentei ir mais preparada. Bom dia, gente. Hoje é dia 15 de junho. E hoje é a minha prova. Estamos indo agora para Kilkenny, onde vai ser o meu teste. Eu vou dar uma voltinha antes da aula. Eu vou fazer uma aula antes da prova também. Eu vou chegar lá. A previsão de eu chegar às 9h20. E a minha prova é às 11h30. Vou fazer a aula às 10h30. Das 10h30 às 11h30. 11h30 minha prova. Bom, ontem eu tive uma aula também. Eu gravei só um takezinho pelo celular porque eu esqueci a câmera. Mas eu meio que fiz o roteiro da prova. O professor explicou o que o avaliador vai cobrar. O que eu vou... Enfim, é isso, vamos. Eu vou escutar funkão agora pra relaxar. Ó, muito boa essa playlist. Bom dia, família! Eu tô escutando vibrações positivas. Gente, os amigos chegaram, peraí. Os amigos chegaram, a gente tá aqui no lugar onde vai ser a prova. O professor tá lá já. E aí agora eu vou dar uma voltinha com eles pra eu treinar. Nossa, eu tô nervosinha. Vamos. Oi, gente. Hoje é terça-feira, dia 18 de junho. E sábado eu reprovei na prova. Eu fiquei muito triste, porque eu reprovei por uma coisa bem boba, vou dizer assim. Mas eu fiquei desesperada, eu tava muito nervosa, não sei se deu pra perceber no vídeo. Foi o seguinte, eu fiz uma volta com a Lívia de manhã, aquela hora que eu filmei eles. Depois eu fiz uma aula com o professor, e depois da aula do professor eu fiz a prova. Então eu fiquei, tipo assim, das 9h30 até quase meio-dia dirigindo. Aí, na hora da prova, o professor tinha me dado várias dicas, assim, várias. Mas eu tava muito nervosa, comecei a chorar no carro, eu tava bem tensa. Aí, na hora da prova, eu saí com o instrutor, fiz a rota, assim, da prova. E aí, eu precisava fazer um U-turn, que é um retorno. Não consegui fazer porque tava cheio de carro. E aí, como uma medida de segurança, você pode não fazer o retorno, só virar pra direita. Aí fiz isso, depois dei a volta na quadra pra voltar pra essa avenida que eu ia retornar, né? De qualquer forma. E aí nesse retorno, os carros estavam estacionados na esquerda. Gente, é meio difícil de explicar sem visualizar
E eu não consegui fazer, a hora que tinha os carros estacionados assim, né, na esquerda, eu não podia ficar comendo duas faixas. Eu tinha que ou ir pra direita ou acabar os carros e eu voltar. E daí, a hora que eu percebi isso, a avenida tava muito lotada. Eu fui pra direita com tudo, eu entrei na frente de um outro carro e aí eu reprovei. E aí, tipo, eu falei, ai, sorry. Eu sabia que eu tava errada. E ele pegou e pediu pra eu continuar. Fui ainda fazendo mais um pouco do trajeto da prova. Eu acho que eu dirigi mais uns 5, 10 minutos. E aí ele pediu pra eu voltar pro estacionamento. Eu não cheguei nem a ir pra rodovia, fazer as outras manobras que a prova pede, de baliza, nada. Porque eu já tinha errado ali. E aí ele... A hora que ele parou, eu parei o carro, né? Estacionei. Aí ele foi me explicar o que eu tinha errado. Teve uma hora que eu tinha dado seta pra esquerda. Só que daí eu entrei, tipo... no cantinho, assim, da rua. E a seta desligou, daí eu não liguei de novo. Aí quando ele me avisou isso, que eu fiquei nervosa também. Foi uma sequência, assim, de coisas que eu fiquei... Eu tava nervosa, eu tava desestabilizada. Mas enfim, deu até vontade de chorar agora. Mas enfim, fiz a prova, não deu certo. Até encontrei a Suca e o Thiago, que são do podcast do Papo de Austrália. E eles iam fazer a prova depois de mim. Foi, tipo, muita coincidência. Enfim, aí reprovei. Daí o cara falou pra eu ficar, me acalmar, tomar um tempo, depois fazer a prova de novo. Mas eu acho que eu não vou fazer a prova de novo. Um amigo meu, o Hugo, ele me passou o contato de um cara que você pode fazer uma coisa chamada logbook, que é, você faz um tempo de horas, você tem que cumprir com esse instrutor, e aí essa pessoa mesmo te avalia, sabe? E eu percebi que, tipo assim, o problema não é que eu não sei dirigir, o problema é que eu fiquei nervosa com a prova. Eu fiquei muito nervosa mesmo. E me desestabilizou, tipo, a ponto de eu errar uma coisa muito tosca. Que eu sabia o que eu tinha que fazer, sabe? E aí, eu acho que eu vou fazer isso. Eu mandei mensagem pra ele agorinha. Provavelmente esse vídeo ainda vai continuar com essa parte aí de eu fazendo essas aulas. Parece que é em torno de 6 a 10 aulas. E o valor também é bem mais caro, é tipo $1.200 para fazer essas aulas. Sendo que as aulas que eu estava fazendo, eu paguei $90 cada aula e paguei 370 o teste. E aí, tipo, querendo ou não, se eu reprovar mais 2 vezes, eu já pago 1.200 do logbook. Só com as reprovas, entendeu? É um dinheiro, assim, que vai embora, assim. Eu nem tô olhando muito pra minha conta bancária pra não sofrer. Mas, enfim, aconteceu esse bafo e vai ser isso que eu vou fazer agora. Então é isso. Perdão pela deprê, mas vamos continuar esse vídeo. Oi, gente. Hoje é dia 29 de junho. Estou indo pra minha prova de novo. Peraí, deixa eu entrar no carro. Eu acho engraçado fazer prova de direção dirigindo. Vamos lá, rapidinho que já tá na hora de eu sair. Eu reprovei, né, dia 15. E aí eu fiquei pensativa se eu ia fazer a prova de novo ou não. Se eu ia pagar pra fazer o logbook, que é tipo um livrinho que você faz um tanto de horas com o professor. Mandei mensagem pra essa pessoa. Só que ele tá na Europa, muito chique. E parece que ele vai chegar esse final de semana só aqui em Adelaide. Aí o que eu resolvi fazer? Eu marquei de novo a prova com o mesmo cara. E, tipo assim, esperei um pouco eu me acalmar, superar um pouco. E vou lá fazer de novo. Aí, só que dessa vez eu não falei pra ninguém, que eu só falei pro Jones, óbvio. Mas não falei pra ninguém que eu vou fazer a prova de novo. Ontem eu saí com os meus amigos, não falei sobre. Pra ver se eu fico um pouco mais calma. Pelo menos eu não tive nenhum pesadelo nesses últimos dias sobre isso. Tô de boa, fui na academia hoje de manhã, sabe? E aí eu acho que vai ser mais tranquila a prova hoje. Tá chovendo, tá um tempo bem feio. Mas eu tô contando com isso pra rua pelo menos estar mais de boa. Então é isso. Ó, só falta 28 minutos pra chegar lá. E eu vou fazer primeiro uma aula com o professor e depois eu já vou fazer a prova. Minha aula é 12h15 e a prova 1h30. É isso. Vamos lá. Vou chegar 8h09 lá. Então, partiu. Torçam por mim. Gente do céu. Eu passei. Finalmente. Essa é minha carteira provisória. Esse aqui é como eu fui na prova. E esse aqui é o meu certificado. Senhor, eu tô tremendo
inteira. Foi quase 1 hora de prova, agora são 2h25. Eu fiz a aula, aí entre a aula e a prova eu fui dar uma volta, fui fazer xixi, na verdade. E nossa, gente, foi o divertidamente total acontecendo com o meu corpo. Tipo assim, eu visualizei a ansiedade indo tomar chá. Socorro. O carro que eu fiz a prova é esse aqui. Aí ele parou ali. Eu parei, né? Aí ele vazou. Não sei pra onde que esse cara foi. E agora eu preciso ir embora pra casa. Só que eu tô tremendo tanto. Meu Deus. Eu acho que eu vou ligar pro Jones e pros meus amigos pra falar que eu passei. E ver se qualquer coisa eu vou ali na casa deles. Gente, agora eu vim no service esse pra trazer esse papel que eu passei na prova. E daí tô preenchendo um formulário pra eu poder receber a minha carteira em casa, provavelmente. Tô fazendo aqui a prova, tá bom, silêncio. Agora eu vou falar um pouco também como que foi essa parte da prova, porque, como eu mostrei, eu reprovei uma vez na prova e passei na segunda vez. E aí, nessa primeira prova, eu não sei nem se eu falei no vídeo, devo ter falado, mas eu fiquei muito nervosa. O horário que eu fui fazer a prova também, ele era muito movimentado, assim, a avenida que eu tinha que fazer parte da rota. E aí eu tinha feito aula com o professor na rota e depois a hora que eu cheguei com o avaliador, eu passei pela mesma rota, só que estava muito mais movimentada. Então, quando eu fui fazer a prova, eu não consegui fazer o U-turn, que era a primeira manobra que eu tinha que fazer na prova. Tem um negócio muito estranho nas avenidas aqui, porque algumas não tem o lugar para estacionar os carros no lado esquerdo, né? E aí os carros, eles ficam comendo um pouco da faixa da esquerda. Então você tem que desviar deles ali. E eu me embananei, tava nervosa e fiquei dirigindo, tipo, comendo 2 faixas. Depois eu entrei na frente de um outro carro. Isso foi péssimo. Aí eu já reprovei, tipo, nos primeiros 5 minutos de prova. Quando eu fui fazer a prova de novo, já tinha mudado a rota. E aí eu não fiz o U-turn naquele lugar, fiz num lugar bem mais tranquilo. Fiz num horário também que a avenida não tava tão lotada. Tava um dia meio chuvoso, então também não tinha tanta gente assim na rua. Então tudo isso foi o que aconteceu para eu poder reprovar / passar. Primeira coisa que faz na prova, o avaliador ele vai checar as setas, então ele vai sair do carro, vai pedir para você dar seta. Ele vai pedir para você ligar com o pé no freio, né? Carro automático, você só põe no D de drive e aí dá a seta para a esquerda. Ele vai olhar da frente e atrás. Primeira coisa que faz, ligou o carro, o câmbio ainda tá no P. Você vai olhar o primeiro espelho do meio, ajusta, né, ele de preferência. A gente sempre tem que ajustar porque o Jones é diferente. Aí ajusta aqui, olha pra lá, olha pra cá, olha pra trás, olha pra trás. Nesse caso, como que eu tô só do lado, eu vou olhar aqui, dá a seta pra sair. Tem que esperar 5 segundos antes de sair. Olha o ponto cego e tem que dar uma super olhada pra trás. Aí sim, põe no drive. E vai tirar o freio de mão na hora que estiver saindo. E sempre olhando pro ponto cego. E aí começa a prova. Nisso, durante o trajeto ele vai falar, agora você vai virar pra esquerda. Aí vai prestar atenção se você vai dar seta. Aí sempre antes de frear, antes de dar seta, você tem que olhar no espelho do meio. Pra onde que a gente vai pra casa aqui? Aí você vai dirigindo, normalzinho. O que o avaliador sempre pede na prova é pra você dirigir safe. Se você tá dirigindo de uma maneira segura e tal, ele vai colocar isso como certo, né? Quando tem um roundabout, que é tipo um mini balãozinho, dependendo de onde você mora, você tem que sempre dar preferência para quem tá na sua direita. Então eu vou virar para lá, eu dou a seta. Se tiver alguém ali, eu dou preferência. Se não, eu posso ir. E para sair, você tem que dar seta para sair. Saiu, tira a seta.
Estrada, assim, que tem uma faixa que vai e uma que vem, geralmente 50 km por hora. E uma coisa bem comum que o instrutor pede e na prova vai ser cobrado é que você ande no máximo 5 km abaixo da velocidade, né, permitida. Outro roundabout e seta pra sair. Isso assim, o instrutor vai ensinar, mas eu só tô mostrando uns exemplos de coisas que tem na prova e que você vai ter que fazer. Olhar sempre o espelho. Tem até uns espelhos assim aqui no carro do avaliador que ele consegue te ver. Ó, eu vou mostrar aqui como que funciona dentro do carro esse 3-point turn. Meu professor ensinou que você vai sempre desenhar uma interrogação antes de sair. Então, espelho, espelho, seta, olha pra lá, tem que deixar a seta 5 segundos rodando antes de sair. Aí o que vai fazer? Vai virar o volante inteiro. Aqui já tá no D de drive, aí você vai. Não pode subir na rampa da casa dos outros. Aqui a rua é larga, né? Aí chegou aqui, vira todo o volante de novo pro outro lado, coloca na ré, volta. Aí ajusta o volante. Tem que olhar pra trás, né, esperto? E sai. É bem simples. No começo eu tive muita dificuldade, mas depois eu peguei o jeito, né? Mas, gente, sempre lembra quando você tá dando ré, olhar pra trás. Olhar pra trás, né? Sempre olhar pra trás. Antes de bater no meio fio. Só que também tem um negócio. Você falou isso, por que eu não me preocupei muito também? Porque o carro do meu professor tinha câmera de ré. Era quase igual a esse aqui, um Corolla dele. Nossa, é um Yaris. E no carro dele tinha câmera de ré, então eu só olhava ali, eu quase não olhava pra trás, na verdade. Mas enfim, basicamente a prova vai ter essa manobra, que é uma das mais diferentes do que a gente tem no Brasil, né? Porque no Brasil a gente só faz a baliza. Aqui você faz uma baliza até um pouco parecida, mas não é... Ela não te reprova. Inclusive eu zerei a baliza. Inclusive, gente, aqui os espaços, tem bastante espaço de manobra para baliza, porque pra você a câmera. Eles têm espaço demarcado para cada carro, e geralmente é bem grande. Quem tem hatch entra facinho. Tipo, quando tem vaga demarcada é perfeito para estacionar. Aqui em Glenelg tem algumas. O cara aprendeu. Só que, dependendo, aqui na Anzac, tem essas vagas que, tipo, não é uma vaga de carro, mas as pessoas podem estacionar, sabe? E, isso é muito difícil, porque quando você tá nessa faixa da esquerda, você tem que ficar desviando. Pode filmar esse caminhão aqui, ó. Ó, fica ele vai ter que desviar, aí você tem que dar a vez pra ele, e esse é o procedimento, ele tem que dar seta pra desviar. Ele já aproveitou e trocou de faixa. Fine. Mas igual ali nos outros carros, aquele lá da frente ele foi e voltou. Outra coisa é que a maioria das avenidas com 2 ou mais faixas são 60 km por hora. Então você tem que andar entre 55 e 60 km por hora. Nunca nenhum quilômetro a mais, viu? Senão reprova na hora. Bem isso. Uma dica assim que eu posso dar pra quem for tirar carteira de motorista agora, aqui na Austrália e já tenha do Brasil principalmente, tenta nesse tempo, desde quando você começar a fazer a parte teórica até o dia da prova, se habituar com a maneira como a galera dirige aqui. Se você conhece alguém que já fez a prova e puder te ajudar, dando uma volta de carro antes de fazer a aula com o professor, eu acho muito importante, porque quando eu dei essa volta com os meus amigos, o meu cérebro fritou, porque é bem diferente. Eu sentia como se eu não soubesse dirigir, sendo que eu dirijo todos os dias aqui. Na hora da prova, tente fazer a prova da maneira mais calma possível. O avaliador até foi bem tranquilo assim comigo, porque ele falou assim: eu quero ver se você dirige de uma maneira segura.
Então, drive safe, ele ficava assim, encontre um lugar safe pra você fazer essa manobra. Encontre um lugar safe e seguro, né, pra você estacionar. Eu tava lutando, na verdade, com os meus próprios divertidamente, que eles estavam, assim, batendo cabeça dentro do meu cérebro. Mas a calma era o que ia me ajudar a passar, né? Porque as manobras eu já tinha aprendido, dirigir, eu já tenho esse hábito, então não era uma coisa nova, sabe? Mas enfim, eu acredito que seja isso. Agora eu estou esperando minha carteira chegar pelo correio. Eu quero deixar o último take só pra isso, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí os meus parabéns, por favor, porque caralho, foi muito difícil. Enfim, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, último take do vídeo. Finalmente esse vídeo vai acabar. E olha quem tá aqui comigo. Minha drive license chegou ontem à noite. Eu coloquei um adesivinho aqui só para não aparecer os números. E chegou minha carteira. Estou muito feliz. Agora sou motorizada, habilitada. E olha, tô muito feliz, muito aliviada com isso aqui. Foi um processo longo, mas eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo essa jornada. E agora eu posso dirigir aí meu Hot Wheels sem medo de ser feliz. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!